função de confiança, somente pode exercer uma função de confiança a pessoa que for titular, quem for titular de cargo efetivo, de cargo de provimento efetivo. Então, FC não é para todo mundo, não. É para titular de cargo efetivo. Toma só esse cuidado. Aqui não é cargo, aqui é uma função. Vão te dar alguma coisa a mais para você fazer lá dentro e vai ganhar um pouco mais por isso, mas é óbvio que vai. Só que isso aqui não é para o bonito do cargo em comissão, não. É apenas para quem está em provimento efetivo. Eu estava falando aí, né, que cargo em comissão e função de confiança é de livre nomeação, livre exoneração. Põe quem quer, tira quem quer, faz o que quiser. Mas tem uma limitaçãozinha aqui sim, viu? Por quê? Porque, imagina o que ele vai fazer. Cargo em comissão. Quem que vai pôr? A mulher, o filho, o sobrinho, o irmão e o cunhado. Pô, não pode, né? Aí ele não está escolhendo alguém para exercer aquela função de acordo com critérios que são bons para o serviço público. Está usando camaradagem, está fazendo nepotismo. Aí a gente tem a súmula vinculante 13 do STF, súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o quê? Veda o nepotismo. Ela proíbe o nepotismo. Então essa súmula aqui, ela veio para vedar, para acabar com o nepotismo. Nepotismo. Vedar. Ó, uma dica aqui de concurseiro. Eu não sou professor de português, passo longe disso, mas uma coisa que às vezes a banca faz é te pegar na prova de direito com termo de português, interpretação. Me fala só rapidinho aqui, sempre gosto de trabalhar isso aqui com os alunos. Ó, qual que é a diferença entre isso aqui, ó, entre proibido, entre vedado e entre defeso? Qual que é a diferença? Bom, proibido não pode, né, professor? Sim. E vedado? Ah, não, vedado não pode, defeso. Se eu falar para você assim, ó, é defeso você fazer tal coisa. Eu falar, defeso deve ser que é garantido que eu posso. Pelo contrário, defeso é sinônimo de proibido, sinônimo de vedado. Então, se está falando que é defeso fazer alguma coisa, está falando que também é proibido, que não pode. Cuidado, hein? Imagina saber o conteúdo, saber a lei e perder na prova de português. Como que você sabe isso, Thales? Adivinha, o Thales já rodou numa dessa uma vez na vida, né? Nunca mais. Voltando então. Aqui essa súmula vinculante 13, ela veda o nepotismo. Ela proíbe que para um cargo em comissão e uma função de confiança, aquela autoridade nomeie, designe parentes, ou cônjuge, companheiro, tá? Parentes de um modo amplo aí, parentes até terceiro grau. Então, parentaiada aí até terceiro grau, pode? Pode não, não pode. Até terceiro grau não pode. Cuidado com o grau, tá? Porque a súmula, às vezes, eles trocam só isso aqui. O preferido deles é trocar o grau da súmula aqui. Atalhos, mas é o seguinte, né? Então, imagina a seguinte situação. Ó, vem aqui comigo no cantinho. O cara tem lá uma autoridade pública. Tem uma autoridade aqui. E do outro lado, tem outra autoridade. O compadre dele trabalha lá no mesmo órgão que ele. Ele quer pôr a mulher dele no cargo de comissão, mas pode? Não pode. A súmula vinculante 13 vedou o nepotismo. Beleza. Então, a esposa dele que está aqui, ele não vai poder colocar em um cargo em comissão que ele tem lá, porque a súmula vinculante 13 proíbe. E essa outra autoridade aqui também tem uma esposa que ele não pode colocar. Então ele fazer isso aqui, ó, não pode. Ele vir aqui e colocar ele em cargo de comissão, não pode. Aí o que o bonito faz? Nomeia lá a minha esposa que eu nomeei a sua. Faz um swingzinho ali, né? Pega essa autoridade e nomeia essa esposa, e essa autoridade nomeia a esposa do outro. São parentes de terceiro grau? São nada, não são parentes nada. Mas pode? Não pode, porque o STF se ligou nisso e nessa mesma súmula ele proibiu designações recíprocas. O que são designações recíprocas? Nepotismo cruzado, por isso que fala cruzado. Estão fazendo o quê? Designações recíprocas, malandragem, safadeza, isso aqui não pode também. Parentesco até o terceiro grau em linha reta, se você for num churrasco, eu vou te perguntar. Agora você tá namorando, não pode, eu também sou casado, não posso. Mas o cara que é solteiro vai num churrasco. E ele deu de cara com a menina que é do Pânico da TV, e a menina do Pânico da TV fala assim: oi, eu sou sua prima, você me leva no motel? Cara, primo você pode levar no motel, sabe por quê? Você pode comer a sua prima, que ela não vai nascer um neném de duas cabeças, porque primo não faz parte da família, dá pra casar. Então grava, primo pode. Agora, o que não pode é tio. Se você comer a sua tia aí, a neném vai nascer com 8 cabeças. É incompatível. Então grava. Isso cai, cara. Cai o cara pode nomear o primo e a prima, mas não pode nomear quem? O tio e a tia, que aí é terceiro grau. Primo é quarto. E mais, pode nomear para cargo em comissão, se for o quê? Se for para órgão autônomo, por exemplo, cargo de natureza... Cargo político. Aí cargo político pode. Aí tem essas decisões que para cargo político pode.
Então toma cuidado. Mas aqui dessa súmula, que eu vi várias questões e tal, é o seguinte, o mais básico eles vêm mudar em prova, isso aqui, ó, jogo no quarto grau, é o mais básico, tá? Então quando ela é cobrada, eles cobram bem decoreba mesmo. Então cuidado com essa súmula aí, pouca gente dá atenção para uma súmula vinculante que troço esquisito, e se cair isso aqui na tua prova, muita gente está estudando faz tempo, vai perder. Por quê? Porque é bizonho, pô. Súmula vinculante cobrar, mas não está no edital, tá? Súmula vinculante, a banca vai enfiar isso aqui em qualquer tópico que você imaginar. Então tem alguns tópicos que mesmo não estando expressos lá no seu edital, a banca dá um jeito de chuchar. Beleza, então. A gente falou lá no comecinho da investidura, né? A investidura é a forma que o servidor público efetivamente vira um servidor público. Beleza, vamos ver então os requisitos para investidura. Requisitos para que o servidor possa ser investido em cargo público. Então, antes de ser investido, alguns requisitos têm que ser preenchidos. Requisitos para a investidura. Beleza. Se for um cargo e provimento efetivo, qual que é o primeiro requisito? Aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos. Sempre é um requisito indispensável, imprescindível para você ser regido pela Lei 8.112? Claro que não. O que a gente acabou de ver? Cargo em comissão. Cargo em comissão não tem concurso público. Eu bato nisso toda hora, porque é muita pegadinha que eles fazem e dá vontade de falar que está correto, mas tem que parar e falar, opa, peraí. Lembra, cargo e provimento efetivo, cargo e comissão. A partir daí, você analisa com calma. Thales, quais são os requisitos para a investidura? Eu faço assim, eu sempre trabalhei muito regras de mnemônica e uma linha geral e depois eu fui desenrolando. Escreve isso aqui, escreve, hein? Concurseiro tem calo no dedo, de tanto escrever. Ah não, eu gosto só de ver. Então você vai ficar vendo os outros passar, porque você tem que escrever também. Escreve isso aqui na tua prova não, no teu materialzinho aí. Nasci com nível e aptidão. Nasci com nível e aptidão. Aos 18, gozei e quitei. Aos 18, gozei e quitei. Ah, parece coisa de puteiro isso aqui, né? Aos 18, gozei e quitei. Parece aqueles filhos que o pai leva lá para conhecer a vida, como ela é, conhecer as coisas boas da vida. Beleza. Ô, Thales, além de ser meio bobo, você é meio burro, né? Porque nasci... Cadê o S? Não, isso aqui é mnemônica, tem uma certa liberdade poética, como diz aí. Eu vou te mostrar o porquê. Escreve isso. Decora essa frase. Decora. Nasci com nível e aptidão. Aos 18 gozei e quitei. Por que você está falando isso, Thales? É o seguinte, agora você desenrola. Cada um desses aqui é um requisito para investidura. Qual que é o primeiro requisito para investidura, então? O nasci. Nasci de nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira é o primeiro. Ah, tá, por isso que não tem o S, né? Lógico, por causa disso. Sou burro, mas calma lá. Seguinte, chegar na tua prova, falar que os cargos que serão preenchidos mediante a Lei 8.112 são privativos para brasileiros natos. Tá certo ou tá errado? Tá errado. A lei não fez distinção entre brasileiro nato ou naturalizado. Então aqui, esse cara pode ser tanto brasileiro nato como naturalizado. Sabe aquele cara que você estuda lá em Constitucional, quando você está estudando lá, esse tópico aí de nacionalidade que fala, os originários, os estrangeiros de países de língua portuguesa, com residência ininterrupta por 1 ano, de idoneidade moral, estrangeiros com 15 anos ininterruptos, sem condenação criminal, português, se tiver residência, se tiver aí uma reciprocidade, aquela coisa que estuda lá em Constitucional, isso é pica do Marcon e do Senna, não é minha não. Mas sabe isso aí que você estuda? Esse pessoal pode também estar na Lei 8.112? Claro que pode. A lei não faz distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Esse é o primeiro detalhe. Beleza. Ah, então sempre, Thales, tem que ser brasileiro para estar regido pela Lei 8.112. Sempre, não tem exceção? Está errado também. Por quê? Porque tem exceção. Isso aqui é uma regra geral. Tem uma exceção sim. Você está zoando que algum estrangeiro pode ser regido pela Lei 8.112, Thales? Claro que pode. O estrangeiro é a exceção. Ele pode ser regido pela Lei 8.112, mas é bem restrito, tá? Ele vai poder ser regido pela Lei 8.112 quando ele estiver trabalhando em alguma universidade federal, ou instituição de pesquisa ou tecnológica, ou alguma instituição de pesquisa ou tecnológica. Nesse caso aqui, eles admitem que sejam regidos aqui pela Lei 8.112, estejam abrangidos esses estrangeiros para os cargos de professor, técnico ou cientista. Não precisa nem decorar tanto não, tá? É lógico, o primeiro detalhe, é claro que isso aqui eu estou falando de universidades e instituições de pesquisa e tecnológica federais, Lei 8.112. Tudo que você está falando aqui tem que ter federal no meio.
Então, o que eles podem falar em prova para enganar? Porque se eles começam a falar de estrangeiro, alguma coisa, eles te avisam. Opa, você se liga. Eles chegam lá na prova e falam o seguinte, que os cargos da lei, para ser regido pela Lei 8.112, em hipótese nenhuma se admitirá o estrangeiro. Pô, tem exceção, cuidado com a exceção. Se você perceber que a banca aí copiou e colou o artigo legal, o artigo da lei, beleza, vai no que ela colocou lá que não tem erro. Agora, se você vê que ela está querendo assim forçar um pouco a barra, opa, se liga que tem pegadinha, hein? E tomara que tenha, sabe por quê? Porque você está sendo preparado para isso daqui. Teu concorrente, mas cai igual um pato, não sabe o que está acontecendo, erra a questão, vê no gabarito, fica bravo, recorre, reclama e não entendeu o que errou. Vai entender depois, né, quando cair aqui, mas você está ligado já. Porque isso aqui a gente aprende como a gente foi caindo muito, tá? A gente foi errando. O que eu quero fazer aqui é o que não foi feito para mim, encurtar o tempo de aprovação. Se alguém tivesse chegado para mim e feito algumas coisas que eu faço aqui, pô, quantos erros eu não tinha deixado de cometer, quanta coisa eu não teria, quanto tempo eu não teria economizado. Bora lá então. Vimos aí o primeiro. Nasci com nível e aptidão. Vamos ver o nível então. Que nível, Thales? Nível de escolaridade. Esse aqui eu não vou nem colocar lá. Esse aqui é muito fácil. Nível de escolaridade. Por exemplo, tem alguns cargos que você precisa ter ensino médio. Para outros, você tem que ter nível superior. Dependendo, você pode ter um nível superior em determinada área de formação. Alguns cargos são exclusivos para bacharéis em direito, por exemplo, tá? Então, aqui é o nível de escolaridade exigido. Terceiro requisito, aptidão. Como assim aptidão? Aqui é aptidão física e mental. Aptidão física e mental para o exercício daquele cargo. Então tem que ter aptidão física e mental para o exercício daquele cargo. Um dos requisitos para você entrar aqui para ser investido no cargo público, você vai passar por uma inspeção médica oficial. Dependendo do cargo do órgão que você está, é chuchu, é facinho, dependendo, é complicado. Tribunal, bati um papo com o médico lá, rapidinho já estava aprovado. Pega na área policial para você ver. Vai ter que, dependendo aí que você for fazer, até fazer xixi na frente de alguém. Então é complicado, né? Depende muito do cargo que você vai pôr. Aí depende das atribuições de cada cargo. Mas para a Lei 8.112, bora na regra geral. Tem que ter aptidão física e mental. Mas, Thales, eu ouvi dizer aí, eu vi em algum lugar, que tem até na Lei 8.112 reserva de vagas para deficientes. Então não está bem dentro desse tópico, mas eu vou fazendo o quê? Eu vou linkando a matéria para ajudar na tua memorização. Não tem alguma coisa falando de vagas para deficiente? Tem sim, tem reserva de vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Então vagas para deficiente também está previsto lá na Lei 8.112. Porém, essa pessoa que tem deficiência, a deficiência dela tem que ser compatível com as atribuições do cargo. Então, a deficiência depende um pouco do nível. Ela tem que ter uma certa compatibilidade entre a deficiência que ela tem com as atribuições daquele cargo. Se ela puder exercer o cargo apesar daquela deficiência dela, beleza, a lei garante. E qual que é esse percentual? É tão fácil que erra. Por quê? Porque a banca troca miudez e você erra. Esse percentual aqui de vagas para deficiente, de acordo com a Lei 8.112, é de até... Olha a palavra-chave aqui que a banca vai te pegar, ó. De até 20%. De até 20%. Tem patamar mínimo? Tem decreto, tá? Na Lei 8.112 não tem, então eles não vão cobrar na tua prova o patamar mínimo, a não ser que o decreto específico esteja previsto, e nunca tá. Eles vão cobrar sempre isso daqui, ó, patamar máximo. Então, se vier na tua prova dizendo que a Lei 8.112 reserva para os deficientes um percentual de 20% das vagas, você vai meter o quê? Que está errado, que 20% é de até 20%. Eles podem colocar 5%, 10%, 15%. Isso aqui é um limite máximo. Então não é um limite fixo, é um limite máximo. Como funciona isso daqui na prática? O pessoal pergunta muito, tá? Como funciona? Imagina um edital que veio prevendo 20% das vagas reservadas para os portadores de deficiência. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto serão chamados da lista geral, de quem prestou da lista geral. Se tem 20% das vagas, eu sei que você estuda RLM também, se não estudar, pega a calculadora, porque você vai ter que estudar pra caramba RLM, que se não fizer uma conta dessa, tá lascado, né? 20% de 5 é o quinto aqui. Então, quer dizer, aqui, ó, 20% das vagas. Chama 1, 2, 3, 4 da lista geral. Se são 20% das vagas reservadas para PNE, o quinto é um PNE. E continua. Aí vem, ó, 6, 7, 8, 9 e o 10º. PNE. PNE. Então é assim que acontece a nomeação. Agora imagina a seguinte situação. Vem um edital para algum concurso aí da esfera federal falando o seguinte, que nesse edital existem 4 vagas. 4 vagas. E uma dessas 4 vagas é para quem? Para o portador de deficiência. Então, na verdade, a gente vai ter aqui
3 vagas da lista geral e 1 para o PNE. Pode? Claro que não, faz as contas aqui. Quanto que é 1 de 4? 25%. Já ultrapassou o patamar máximo que a lei colocou lá. Então, em prova, cuidado com isso daqui, tá? Não deixa a banca te enganar, não, pô. É tão fácil que sabe o que acontece? Sai respondendo igual um cavalo disparado, igual um louco, e erra a questão. Sabe que quando que você vai ver a cagada que você fez? Ou no ônibus, que alguém vai estar comentando, aí você vai querer pegar a boca, abrir e rasgar assim, ou no dia que você está lá, né, corrigindo o gabarito. Já passei por isso. Sou foda pra caramba. Nossa, eu passei nesse concurso, passei fácil. Errado, errado, errado. O que aconteceu? Aí você fala, mas eu sou um bizonho, né? Porque perdi por besteira. Então se liga nos detalhes aí. Deixa eu fazer um acréscimo aí, olha só. É até 20% das vagas de deficiente, mas a legislação específica dos deficientes, você pode até anotar no quadro vermelho aí, ela dá um mínimo de 5%. O mínimo é de 5%, tá? Agora, alguns estatutos podem prever, inclusive, não é o caso da 8.112, tá? Pode prever vaga para afro. Aqui do Paraná é 10% para afro. Tanto que o paranaense aqui, amigo, no Paraná não tem preto, não. E os negões que vêm pro Paraná se dão bem, porque o branco faz 80 pontos, o negão faz 37 e pega a vaga dele. Mas não pegou a sua vaga, filho. Tem o quê? Tem reserva. Você vê, né? O negão nosso aqui é o cabelo fedido aqui, humano, de dread. Então, filho, é o mínimo de 5 até 20. Até 20. Aí o que eles vão trabalhar mesmo vai ser esses percentuais. Bem tranquilo, ó. Vimos aí, então, 3 requisitos já para investidura, né? Qual que é o próximo requisito, Thales? Esse aqui, ó. 18. Por que 18? 18 anos. Então, para você ingressar na lei 8.112, apaga daqui para cá, Luiz, por favor, deixa só a frase lá. Para você ser investido na lei 8.112, você tem que ter a idade mínima de quanto? 18 anos. Então tem que ter no mínimo 18 anos. Ah, eu tenho 16, eu quero ser um servidor público federal. Não vai. Por quê? Porque você tem que ter pelo menos 18 anos. Mas, Thales, eu já vi que tem alguns cargos que eles exigem uma idade um pouco mais elevada. Pode, mas com algumas ressalvas, tá? A gente tem aí súmula do STF, tá no teu materialzinho. Isso aí está tudo no materialzinho, estou jogando só resumos aqui. A gente tem súmula do STF falando o quê? Que pode estabelecer um limite maior que esse. Eles podem colocar, por exemplo, 21 anos. Só que para colocar um limite de idade maior, não é porque quer, não. Não é o edital fala assim, ah, não, eu acho que eu quero. Tem que resultar das atribuições do cargo. Então, dependendo aí das atribuições do cargo, aí sim, eles podem colocar uma idade mínima, né? Um pouquinho maior. Então não é pelo edital querer, não, tá? Tem que ter a atribuição do cargo decorrer aquilo lá. Geralmente na lei da carreira, eles colocam alguma coisa diferente, alguma coisa extra do que esses requisitos que a gente vê aqui. Agora, vimos aí os 18 anos. Qual que é o próximo? Ah, é o gozei. Gozei por quê? Você vai lembrar de gozo. Você vai lembrar de gozo dos direitos políticos. Se você não estiver em gozo dos seus direitos políticos, já Elvis não vai poder ser investido na Lei 8.112. Como assim, Thales? Lei 8429/92, lei de improbidade, por exemplo. Você é um particular e cometeu um ato de improbidade. Hã? Particular comete ato de improbidade? Claro que comete, pô, tem que estudar lei de direito, cai pra caramba. Se um particular ele estiver colaborando, se beneficiando, se ele estiver induzindo um agente público a praticar um crime de improbidade, um ato de improbidade, ele roda junto na lei. Então o particular também pode ser sujeito ativo, hein? Cuidado. Aí imagina que foi condenado lá, enriquecimento ilícito, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Foi condenado lá, prejuízo ao erário, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Foi condenado por ter violado alguns dos princípios da administração pública. 3 a 5 anos, está suspenso o direito político. Pode assumir cargo aqui? Não pode. Por quê? Está faltando o gozo dos direitos políticos. Então tem que tomar cuidado com tudo isso daí. Mas esse aqui é mais tranquilo, tá? Aqui é mais tranquilo. Eles não vão fazer paralelo com a improbidade em regra, não. Eu vou fazendo os links para quê? Porque se você estuda as duas leis, e o troço está assim, tudo junto. Aí você fala, ah, é verdade, é tudo meio parecido, é tudo meio ligado mesmo. E é. Então esses links são legais até para memorização. E o último requisito é o quitei. Como assim quitei? Você vai lembrar aqui, ó, da quitação das suas obrigações eleitorais. Então, se deu um perdido lá e não votou, não justificou, não regularizou, rodou também. E das obrigações, no caso, para os meninos aí, militares. Para as obrigações eleitorais e militares. Ah, agora ficou fácil. Hein? Claro que ficou, pô, é o que eu te falei. Você decora uma via principal, aí lenha. Aí você desossa no resto. Olha lá. Nasci com nível e aptidão. Aos 18, gozei e quitei. Nacionalidade brasileira, aí você vai aprofundando. Pô, lembrou de nacionalidade brasileira? Nato, naturalizado. É o que eu te falei, você vai aprofundando. Tários, agora é o seguinte.
Pode no edital serem exigidos outros requisitos, além desses, para a investidura? Pode, mas decorre da lei. Por exemplo, já teve um edital, um caso bem famoso, cobrando lá que o cara, para ser gari, tinha que ter pelo menos 18 dentes na boca. Pô, o cara vai varrer a rua, vai morder alguém. Então, para que ter dente na boca? É requisito maluco. É claro que aquilo não vale mandado de segurança. Sempre a gente vê uns editais, e muito aluno procura a gente no Facebook e tal, sempre vai atrás da gente perguntando, pô, mas tal edital está pedindo a tal coisa, umas coisas de outro mundo. Falo, meu, vai, passa no concurso e mandado de segurança, porque para exigir outros requisitos além desses aqui, tem que estar em lei, tem que estar justificado. O STF fala uma coisa bem legal numa súmula também. Imagina que pode haver veto a alguém participar de um concurso público. Fala, ó, esse concurso público aqui, só para mulherada, para homem não pode. E isso não pode acontecer de jeito nenhum, o princípio da igualdade, da isonomia. Calma lá, relaxa. Em regra não pode mesmo. Mas o STF falou que o veto de algum candidato a concurso público decorre do que está acontecendo para aquele cargo, das especificidades daquele cargo. Exemplo padrão também, para trabalhar numa penitenciária feminina. Aí, pô, não pode ter não, tem que ser mulher. Então, dependendo aí, é variável. Então, parta da regra geral e fica ligado nas exceçõezinhas. Então, isso aí, procurador do Goiás, que pede no mínimo 30 anos. Aí ele explica no edital e na lei do cargo que tem que ter no mínimo 30 anos pela experiência de vida, porque o cargo de procurador é algo que é sui generis e tal, algo diferente. Então, além de ter previsão legal, também está no edital. Então, às vezes, pode pela razão da função do cargo. Sim, pela razão da função do cargo, né? Aquela coisa, tem que ter um embasamento para o edital cobrar aquilo. Aquele lá é o mais famoso do mundo, né? Aquele que pedia do gari os dentes na boca lá, o cara vai segurar a vassoura com a boca. Pô, para, né? Então é coisa assim, de outro planeta. Seguinte, lembra que a gente falou lá no comecinho que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público? Beleza, a gente viu que a investidura se dá com a posse. Vamos falar um pouquinho da posse. Cai pra caramba também em concurso aí, e o Evandro já tratou um pouco disso aqui. O que é a posse? A posse é o momento que você vai ser investido. Nesse momento aqui, você começa a virar um servidor público, porque com a nomeação, você não tem nada ainda. Vou jogar um esquema aqui que você vai reproduzir ele diversas vezes. É baba, é fácil, mas perde questão disso. Que perde. Bobeou aqui, você vai perder questões disso. Então, eu quero que você tenha em mente 3 momentos aí. O primeiro é a publicação do ato de provimento. Publicação do ato de provimento. O que é isso, Thales? Nomeação. Publicação do ato de provimento. É a nomeação. Mas por que você está colocando tudo isso daí? Porque é o que está na lei. É o que está na lei 8.112. A banca não fica falando nomeação. Ela joga publicação de ato de provimento, você coça a cabeça e fala, que é isso aí? É o termo que ela usa. Pode falar nomeação também? Claro que pode. A partir aqui, ó, da publicação do ato de provimento, você tem um prazo para entrar em posse. Para entrar em posse. Para você ir lá sentar naquela cadeira, para sentar no cargo público, para você ocupar o cargo público, você tomou posse. Porque aqui você não é nada. Às vezes a gente é nomeado para vários concursos aí, para vários cargos, e nem assume. A gente passa em vários concursos, tem nomeação, nem fica sabendo que teve nomeação. Um dos concursos que eu passei, eu tinha passado naquele concurso em primeiro lugar, né, para oficial de justiça federal, que é o que eu estou trabalhando hoje, e nesse meio tempo eu fui prestando outros até ser chamado. E passei para oficial de justiça estadual, lá no TJ de São Paulo, em 4º lugar. Já estava trabalhando aqui, nem esquentei mais com aquele concurso, que ele demorou um pouquinho. Estou aqui em Cascavel, muito bem, muito tranquilo, liga um cara desesperado. Cara, você é otário, você passou no TRT, legal, né, e tal. Eu achei estranho aquela conversa, né. Então, você passou no TJ também, né, eu passei em 5º, né. Você não vai assumir, né. Você não assina o termo de desistência lá para mim? Por quê? Porque ele para rodar antes, lógico, assinei. Mas eu nem estava ficando sabendo. Eu teria sido nomeado e nem fiquei sabendo. Eu sou servidor público aqui? Eu era servidor público daquele tribunal? Era nada. Porque da publicação do ato de provimento, você ainda não sentou na cadeira. Você vai tornar-se um servidor público aqui, ó, com a posse. Beleza, você foi lá e entrou, você tomou posse, sentou no seu cargo público. Depois disso, tem uma coisa muito importante que a gente tem que fazer depois que passar no concurso público, que a gente se esquece, que é o quê? Trabalhar, tem que entrar em exercício. Então, isso aqui não é a cena não, tem que trabalhar também. Você vai ter que entrar em exercício. São os 3 momentos que eu quero que você tenha em mente aqui. Da publicação do ato de provimento até você tomar posse e sentar na cadeira, você vai ter um prazinho de 30 dias. Um prazo de 30 dias. Então, se você ficar bisonhando, você passar no concurso público aí, eu passei, vou comemorar, vou fazer uma viagem ao redor do mundo, vou gastar um dinheiro que eu nem tenho ainda e ficar bisonhando perder esse prazo, rodou, já era, você vai ver as consequências já. Já vamos ver as consequências. Mas depois que tomou posse, você tem um prazo para começar a trabalhar. Esse prazo é de 15 dias.
15 dias. Sabe o que é muito, mas muito comum em prova acontecer aqui? Inverter. Vai falar que depois de nomeado, depois da publicação do ato de provimento, o servidor público tem o prazo de 15 dias para tomar posse. Aí você fala, tem uns 30, tem um 15 lá mesmo. E aí, acho que tá correto. Pô, rodou, é 30, 15, 30, 15, 30, 15, 30, 15, repete, porque é muita decoreba. E decoreba a gente mata com repetição. Então, cuidado, que eles vão trocar. Thales, agora é o seguinte. Imagina que o doido foi nomeado, foi publicado o ato de provimento, e o bonito bisonhou, não tomou posse, ou porque não queria, ou porque ficou comendo bronha mesmo. Qual que é a consequência disso? Ele vai ser demitido, ele vai ser exonerado. De jeito nenhum. Se ele perder esse prazo aqui, sabe o que acontece? Esse ato de provimento é tornado sem efeito. Sem efeito. Só isso. Esse ato de provimento aqui, é tornado sem efeito. Porque você nem era servidor público ainda, virou nada, dá nada. Agora imagina que você tomou posse. Você já é um servidor público, você está dentro dos quadros desse órgão, mas bisonhou, né? Perdeu o prazo de 15 dias, achou que esqueceu que tinha que trabalhar. Falei, eu achei que ia pingar no mês todo lá na conta e não tinha que trabalhar, esqueci desse pequeno detalhe. Não tomou posse e não entrou em exercício dentro de 15 dias. Se ele não entrou em exercício dentro do prazo de 15 dias, vai ter uma consequência. E aqui a banca vai tentar te enganar. Thales, qual que é a consequência para o servidor que não tomar posse no prazo de 15 dias? Exonerado. A consequência aqui é exoneração. A consequência é exoneração. Sabe o que a banca vai te falar? Demissão. Mas tá na cara. Você não fala, né? Ele não entrou em exercício, né? Ele tem que ser demitido mesmo. Que demissão? Que demissão? Demissão é penalidade. Isso aqui não é penalidade não, tá? Quando a gente tratar aí nas aulas de 8.112 de penalidades, sanções disciplinares, a gente vê que exoneração é uma coisa, demissão é outra. A exoneração não é penalidade, hein? Cuidado que ela joga uma demissão aqui, você está com a cabeça quente, é o que eu falei, né? Pressão de prova, horário, fiscal, colega fazendo barulho, todo aquele rolo, blaf, manda lá demissão, perdeu uma questão, e às vezes era a questão que ia mudar a tua vida. Então, presta atenção nisso, hein? Só um detalhezinho para complementar, não cai tanto, mas está na Lei 8.112, e vira e mexe, eles inovam, pode perguntar. Isso aqui, a gente está falando para o cargo de provimento efetivo. Está falando de função de confiança, diz lá que a designação é tornada sem efeito, tá? É só essa diferença, mas não é isso que eles vão perguntar, não. Pode cair nisso daqui. Então, cuidado, cuidado. Perdeu o primeiro prazo, que é o maior, tornou sem efeito aquela publicação. Perdeu o segundo prazo para entrar em exercício, aí dançou, negão. Aí vai ser exonerado. Beleza. Vamos falar de algumas regrinhas aí atinentes à posse, que dizem respeito à posse. Está tudo muito tranquilo. Muita lei seca, muita decoreba. E como que se mata a decoreba? Resumo. Você acha que isso aí que eu estou fazendo no quadro, eu não tinha em várias folhas de papel? Eu tinha meus resuminhos tudo bonitinho. Um dia antes da prova, no dia da prova, eu estudava isso igual um louco. Por quê? Porque ler a Lei 8.112 inteira um dia antes da prova não dá. Eu não vou estudar as outras matérias, se for o caso. O que eu tinha? Resumos. Paf, é só relembrando, só resuminho, só mini dica, só detalhezinho, só esqueminha. Eu ia relembrando, chegava na prova, matava a questão, memória de curto prazo. Então estudar no dia da prova vale totalmente a pena, tá? Sabe como que eu procedia? Chegava antes, porque se você passar aquela tensão de fechar o portão na tua cara, a tua adrenalina vai fazer você perder a prova. Porque imagina, você chega lá,